Olá, eu sou Gilberto Soares, estamos estreando hoje o programa Papo Reto no canal do Comitê de Rua. Aperta o joinha, deixa aí um comentário, que isso ajuda demais a vencer o tal do algoritmo. Militância do século XXI, né? Tem que aprender a apertar o joinha, deixar o comentário embaixo e compartilhar. Falou? Olá, eu sou a Thay Araújo e o legado petista a partir do testemunho ocular. Esse é o tema do nosso programa Papo Reto, que estreia hoje com o nosso companheiro Geraldo Magela Trindade. Petista histórico de coração e carteirinha, participa atualmente da equipe de formação do Partido dos Trabalhadores na jornada Nova Primavera. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado, Thay Araújo, obrigado, Gilberto. Saudação a todas, a todos, a todes. Obrigado pelo convite. Geraldo, querido, de onde vem esse petista? Qual a sua formação, experiência profissional anterior à atuação política? Eu nasci em São Francisco de Paula e, ainda criança, fui para Itapecerica e de Itapecerica estive em Brasília, retornei a Belo Horizonte e trabalhei como operário numa gráfica vinculada a uma fábrica em Itapecerica, a Pidalex. Lá em Itapecerica eu me graduei, eu me formei no curso técnico em contabilidade. Em Belo Horizonte eu fiz administração de empresas. Trabalhei com educação, fui professor em 2 escolas, fui do Sebrae também, se chamava SEAG na época. Então, essa é um pouco a minha trajetória, até que eu mergulhei mais intensamente na política. Que coisa boa, Geraldo! E como foi o convite para ir participar junto à Secretaria da Presidência nos governos Lula e Dilma? Então, alguns antecedentes. Eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, né, e também da construção da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e tivemos uma intensa atuação naquele momento que a CUT ela se fazia crescer no país inteiro, né? As oposições sindicais conquistando os sindicatos. Então, eu fui trabalhar na Escola Sindical 7 de Outubro, que é uma escola da CUT, na época uma das 7 escolas, e de lá a gente, então, já atuando também no partido intensamente, né, conquistamos o governo municipal com Patrus Ananias, aí, trabalhei os 4 anos, aí, em seguida, Célio de Castro, que sucedeu o Patrus, fiquei lá 1 ano, voltei para a escola sindical e tivemos a vitória de Lula. Então, Wagner Caetano, com o qual eu tinha trabalhado aí na formação sindical, ele era dirigente do Sindiut, né? E então, com a anuência do ministro Dulce, né, me convidou para trabalhar na presidência da República. Eu fiquei muito honrado, lisonjeado e fiquei lá anos. Que coisa boa! E quando tu fosse convidado, tu imaginou que seria num gabinete com ar-condicionado? Como foi esse trabalho? Teve bons momentos, maus momentos? Por quanto tempo tu exercesse esse trabalho? Pois é, eu já fui para Brasília sabendo das minhas tarefas. Então, a Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Luiz Dulce, né, nos mandatos de Lula, e por Gilberto Carvalho, nos mandatos de Dilma, né,
tem o papel de abrir as portas da sociedade, para a sociedade, para os movimentos sociais, né, junto ao governo. E aí eu atuei em 3 frentes. Uma delas chamada diálogo social, outra disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o apoio, a precursoria aos eventos presidenciais. Né? A primeira atividade, chamada de diálogo social, tem uma origem bem interessante. Uma vez, eu e o Wagner Caetano, nós estávamos organizando um evento em Belo Horizonte, quando a Maria do Carmo, prefeita, para conversar com as lideranças da cidade. E deu a missão ao Wagner Caetano de fazer uma análise de conjuntura. Bom, a gente se deslocou para lá, o Wagner falou, eu fazer uma análise de conjuntura? O que eu vou dizer? Já sei, eu vou relatar o que eu tenho percebido da ação dos nossos governos, né, até então. E, num papel, ele começou a anotar um papel, um envelope, né? E, ao chegar lá, tinha também um economista que falou da questão econômica, né? A conjuntura econômica, e ele tomou a palavra. E quando ele disse isso, foi listando as diversas realizações nossas, a militância ficou boquiaberta. E disse o seguinte, mas por que vocês não falaram isso para a gente antes? A gente que está aqui na base, na defesa do governo, né? Isso, então, serviu de inspiração, né, para a gente estruturar um debate aí com PowerPoint, né, com as fontes de dados, e percorremos o país, falando das realizações, mas também ouvindo sugestões, críticas, né? Então, essa é uma primeira tarefa, é uma das tarefas nas quais eu atuei. Teve uma segunda, chamada Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 191 países, no ano 2000, na virada do milênio, se reuniram e definiram 8 objetivos assim, para melhorar a vida. E, então, o Brasil, signatário dos Objetivos do Milênio, nos nossos governos, apostou intensamente. Aí também fomos, país afora, mobilizar a sociedade, os governos, né, para a gente trabalhar esses objetivos. Eles são muito impactantes. Vamos imaginar assim, que 191 chefes de Estado e de governo declaram: nós vamos erradicar a pobreza extrema e a fome, nós vamos garantir ensino fundamental para todos, nós vamos diminuir a mortalidade infantil, direitos iguais entre homens e mulheres, reduzir a mortalidade, uma mortandade materna, a gente combater a AIDS, e sarampo, e tuberculose, e outras doenças, a gente trabalhar a sustentabilidade, trabalhar a cooperação para o desenvolvimento, né? É uma declaração muito forte. E a gente construiu indicadores para cada cidade. Então, nós íamos assim, em Divinópolis, ou íamos em Itapecerica, em São Francisco de Paula, por exemplo. A gente sabia qual que era a mortalidade infantil, né? Por exemplo, para 1.000 nascidos vivos de 0 a 5 anos, suponhamos que fosse 40. Um índice altíssimo, inaceitável. Então, a gente construía e discutia as políticas públicas, né, para dar conta desse problema.
com metas impressionantes. E o Lula, muito entusiasmado com isso, instituiu o Prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, o Prêmio ODM Brasil, para justamente destacar aquelas práticas que pudessem ser replicáveis, né? O evento era em Brasília, as entidades, as prefeituras ficavam muito orgulhosas de serem premiadas, aquilo como estímulo, né, à dedicação dos governos e da sociedade, né, para a gente melhorar a vida desse país. Essa foi uma segunda frente na qual atuei. E uma terceira, que é justamente a precursoria, né? Ser precursor é chegar antes. Então, nós nos antecipamos aos eventos presidenciais, né, com o seguinte objetivo. Primeiro, os eventos presidenciais, eles são, viu, Thay, Gilberto, um espaço de prestação de contas do governo. Eles são também um espaço de escuta, de colher reivindicações, críticas, né? E um espaço de participação popular. Então, colocar o povo nos eventos presidenciais, colocar o povo no Palácio do Planalto, aqueles, inclusive, que possivelmente nunca tiveram acesso. Então, no Palácio do Planalto, nós tivemos atividades com rancenianos, com indígenas, com população em situação de rua, com trabalhadores do campo, trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? E também nos eventos. Então, o presidente ia visitar uma fábrica, inaugurar uma fábrica. A gente convidava os movimentos sociais para estarem ali, e com distinção, né? Tal qual as autoridades, os empresários. Você tem uma ideia, na tradição de organizar um evento, quando tem o público, normalmente tem uma área VIP, que as autoridades ficam ali e o povo fica atrás. A gente, não, vamos chegar o povo aqui, aproximar o povo do palco, né? E também botar as lideranças para receber o presidente da República, para estar na sala reservada, para estar no palco, inclusive com direito à fala. Então, esse foi uma grande inovação, né? E aí eu pude, com isso, eu tive essa oportunidade de conhecer o Brasil profundo. Aí, desde São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, né? Indo para o sul, Mato Grosso, lá na fronteira com o Paraguai, lá no Rio Madeira, em Rondônia, né? Nas hidrelétricas que lá foram construídas, Rio de Janeiro, Cidade de Deus. E aí, Thay e Gilberto, onde nós fôssemos, o lugar mais remoto, a gente sempre encontrava uma militância. O Partido dos Trabalhadores e o Partido de Esquerda, presente, movimentos sociais, por exemplo, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais estão em todo lugar, em todas as cidades, e a gente não prestigiava esses movimentos, né? Então, fiquei muito orgulhoso de ser assim, testemunho ocular de parte, de uma amostra da nossa experiência, né? Que aí ela vai tocar todas as áreas, né? Você, por exemplo, que é professor, que é da área de educação, eu e um colega, o Luizão, estivemos em Divinópolis na inauguração do campus Dona Lindu, de medicina, uma faculdade de medicina pública, federal, em Divinópolis, atendendo toda a região. E aí foram 18 novas universidades, Thay. Foram 178 novos campi, espalhando a educação superior, né, por todo esse Brasil. Escolas técnicas.
antes de 2002, em toda a história do Brasil, nós tínhamos em torno de 100 escolas técnicas, 102. No governo Lula e Dilma, mais de 400 escolas técnicas foram feitas. Então, uma revolução assim, no ensino. Afora o Ciência Sem Fronteiras, né? Afora o piso salarial dos professores, a criação transformar o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental em Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? O Fundeb. A gente ficou muito orgulhoso. Assim, eu poderia dizer de diversas atividades, às vezes algum conflito também emergia, porque os movimentos sociais legitimamente aproveitavam a oportunidade da agenda presidencial para dar visibilidade às suas demandas. Por exemplo, uma vez eu estava na inauguração de uma ponte Brasil-Bolívia, chamada Ponte da Amizade, e estudantes brasileiros, numa cidade chamada Cobija, departamento de Pano, na Bolívia, que cursavam medicina, estava reivindicando que sua formação, seu diploma fosse reconhecido no Brasil. E fiquei sabendo que ia organizar uma manifestação. Eu fui até lá, conversei com eles, fizemos uma assembleia. Na hora, consegui estabelecer um contato com o MEC, onde se tirou uma comissão dos estudantes para ir a Brasília discutir o tema. Eles compareceram no evento, mas assim, agora com outro caráter, né, de saudação àquela obra, né, à comitiva presidencial. Teve um caso também que me marca bastante. Isso foi na cidade de Rio Verde, lá em Goiás. O presidente ia inaugurar 2 fábricas e nós fomos surpreendidos com a marcha de trabalhadores sem terra. Eles estavam assim, bastante zangados, querendo reforma agrária imediata, sob o controle dos trabalhadores, porque o movimento sem terra são vários, são mais de 30, né? E eles, assim, com uma Kombi, um som, marchando, né? E agente da Secretaria-Geral, nós éramos uma espécie de negociadores. Fui para lá. E aí a segurança ficou apreensiva. Então, o coronel Gonçalves Dias, depois general, falou assim: Magela, e como é que estão as coisas por aí? Eu disse assim, eu negociei com eles que eles têm o direito de fazer as manifestações, de gritar a palavra de ordem, né? Mas a comitiva precisa passar nessa rotatória, eles se aglomeraram numa rotatória, sabe? Eu, assim, Magela, você está seguro que está tudo certo? Claro, acordo é acordo. Aí a comitiva aponta lá, né? E tá se aproximando. Aí Lula perguntou: o que é aquilo? Manifestação de trabalhadores sem terra. Eu falei: parou, desceu do carro e foi lá conversar com eles, sabe? Aí a segurança ficou muito tensa, porque é uma área não controlada, ou seja, ali ninguém passou em pórtico, não se sabe se estavam armados ou não. Daí a pouco, né, num diálogo com a liderança, houve toda uma reversão, as pessoas gritando Lula, 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 querendo foto, né? Então, isso são situações marcantes. Eu citei essas empresas, citei o caso lá da ponte, né? Mas também poderia falar da visita de Lula aos assentamentos, uma muito marcante, a Fazenda Arati, lá em Mato Grosso, onde é um grande assentamento de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que pega o MST, a CONTAG, a FETRAF, que são também entidades importantes, né, de organização do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Tivemos no sul da Bahia o chamado assentamento Lulão, ali perto da Veracel, que foi um ato muito bonito.
as atividades do Minha Casa Minha Vida. Eu sei que você é recifense, em Recife, atividades marcantes, né? Por exemplo, Brasília Teimosa. Brasília Teimosa, cheia de palafitas, condições insalubres, e hoje é uma outra realidade, né? Aí, habitações foram construídas, as palafitas removidas, se tem uma orla ali, né? Se chama agora Brasília Formosa, e não mais Brasília Teimosa. E em outros eventos, eu me lembro uma também, assim, que gerou um conflito. Houve uma falha na sua internet aí, Magela. Volta aí. Falando sobre Brasília Teimosa, como é que foi mesmo? Então, a Brasília Teimosa, eu não sei até que momento que se pôde ouvir, é que eram as condições de habitabilidade dessa comunidade eram bastante insalubres. As pessoas viviam em palafitas ali, próximo ao rio Capibaribe, né? E o trabalho governamental nosso lá foi de remover essas palafitas, construir unidades habitacionais e edificar e construir uma orla maravilhosa, né? Onde era local de difícil habitabilidade, né? E mobilidade. Então, passa a se chamar agora Brasília Formosa, e não Brasília Teimosa. Seria essa foto aí, Magela, que está mostrando? Tem uma orla aí. Eu não consigo... não, de início, assim, eu não consigo identificar, não, Gilberto. É porque tem essa reportagem aqui sobre Brasília Teimosa, né? Então, é um retorno lá, sim, retorno de Lula e Dilma lá. Sim, porque foi um trabalho de longo prazo, né? Aí, possivelmente entrega de habitações. Bom, então, eu fico à disposição de vocês e, se quiserem mais detalhes dessa experiência. Também na área de saúde, a gente poderia falar do SAMU. O SUS, nos governos Lula e Dilma, tem algumas marcas, né? O SAMU a quantidade de ambulâncias, 24 horas, né? Conectadas aí com os equipamentos de saúde, né? Você tem, assim, aqui tem farmácia popular, mais médicos, mais de 18 mil médicos, né? Contratados, né? Para ir para cada canto deste país. Então, e lamentavelmente, nós estamos numa situação difícil hoje, né? Retrocesso, né, Geraldo? É, o retrocesso. Aí, retrocesso está em todas as áreas. Um desmonte completo do que foi feito por esse governo, pelos governos petistas, né? Petistas e aliados, por suposto, né? Nós não governamos sozinhos. Então, é de dar tristeza. Desculpa, Magela, só mais uma coisa aqui, que parece que você ia citar também, essa questão essa inauguração que teve lá no Recife, no Via Mangue. Deixa eu ver aqui. Pois é, a Via Mangue, Via Mangue teve sim, foi, na verdade, em Olinda, né? Em Olinda, Via Manga, chama Canal da Malária, também uma região bastante insalubre. Lá também eu estive, né? Se tirou casas que estavam assim, em situação de risco, né? Também se construíram unidades habitacionais. Então, uma atividade em Olinda, né? Coladinha ali em Recife. Eu posso dizer, sendo recifense, que o governo, né, do Partido dos Trabalhadores com o Lula e também com a Dilma Rousseff foi um divisor de águas para toda a proposta, né, urbanística, enfim, foi um divisor de águas, quiçá no Brasil, né? Então, assim,
de fato, algo bem... houve uma promoção, né, da igualdade de direitos, de fato. É importante também lembrar, sabe, Magela, você falou aí sobre o movimento de Sem Terra, e lembrou de uma história bem inusitada, né, que o Lula foi lá e conversou com eles e tudo mais. É importante, né, eu, enquanto professora de história, né, rememorarmos, lembrarmos que há poucos dias atrás, né, no 13 de maio, né, a gente lembrar de 13 de maio de 1888, quando houve, né, a abolição da escravatura no papel, né? Aí eu lembrei na sua fala do André Rebouças, que era um abolicionista e que já defendia veementemente a questão da reforma agrária. Veja, em 1888, ele já dizia, ele já falava, né, da importância dessa reforma. Ele e o político Joaquim Nabuco, né, também tem que ser lembrado, também abolicionista. Eles defendiam essa ideia da reforma agrária, e veja quantos anos, né, 133 anos depois, e essa reforma não aconteceu. É bem interessante. Muito bem. Eu vim assim, falando, e me passou também pela cabeça aqui a relação do legado petista, né, desse legado de promoção do nosso SUS, da nossa educação, né? Quando eu penso na educação, em todos os programas que aconteceram no governo Lula e no governo Dilma, eu lembro do nosso tão saudoso, né, ministro da Educação, o Fernando Haddad, né? Espero que algum dia ele venha aqui falar conosco. Então, grande Fernando Haddad. E todos esses programas que de fato, né, trouxeram mudança, movimento para o nosso país. Mudança, porque quando a gente investe em educação, e houve muitos programas de investimento para a educação, você citou vários aí, e assim, essa mudança, ela traz a transformação do país como um todo. Hoje nós estamos vivendo o obscurantismo, mas enquanto, né, professora, enquanto mulher nordestina, negra, eu espero que a luz, né, que está no fim do túnel, ela possa, de fato, chegar e esse momento, né, tão nebuloso que estamos vivendo aí, com todas as mortes, com toda essa pandemia, com todo esse negacionismo, possa ficar no passado e a gente possa estudar isso nos livros de história para nunca mais esquecer do que um governo genocida pode fazer com sua população. A diferença de um governo que promove a educação, né, que trata o patrono da educação, Paulo Freire, em seu devido lugar e não chama ele de energúmeno. Então, assim, a diferença de parâmetros, de tratar a população negra, de tratar os educadores, de tratar a educação e de não sucatear, né, o nosso querido SUS. Então, é muita diferença e a gente precisa entender que a mudança, né, ela vai acontecer e há esperança dentro de tudo isso, né? E você, Geraldo, é uma história viva, né? É muito bom tê-lo aqui conosco, lembrando de todas essas histórias e trazendo cada peculiaridade, né? Cada história de cada região. O que você pode, assim, lembrar e trazer aqui para a gente de outro fato, assim, bem interessante que aconteceu nessas caravanas, Geraldo? Por exemplo... Só para poder... Só um instantinho, Geraldo, só para dar dividir um pouquinho aqui, o Geraldo tinha pedido para colocar um clipe. Então, vamos colocar aqui rapidamente, aí ele... Geraldo, não esquece a pergunta, não. A pergunta é logo depois do clipe, tá bom?
Que maravilha, que emoção! Não, e lembrando que isso aí não é um momento de vitória, era um momento de luta, né? A gente estava tentando convencer as pessoas. Perfeito, Então, nós exatamente. temos que retomar esse ânimo e a gente tem que saber que a luta não terminou quando Lula ganhou as eleições e nós vamos em frente na mesma luta, não é isso? Com certeza. Mas Verdade, voltando à questão que a Thay colocou, eu vou rememorar aqui mais algumas atividades que me marcaram bastante. Uma tem a ver com a visita ao Quilombo dos Palmares. Foi fantástico. É um símbolo, né, da luta da negritude, né, contra a escravidão, pela igualdade racial, e a própria construção do Ministério de Promoção da Igualdade Racial. E aí, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, foram tantos movimentos, né, mas porque um governo é feito de simbologias. Né? O presidente Lula ter ido lá no Quilombo dos Palmares, né, reverenciar Zumbi, Dandara, foi muito bonito. Né? E tem, no campo ainda da educação, eu me lembro assim, com muita emoção, quando, no evento no Palácio do Planalto, a Dilma, presidenta, uma nordestina, né, ela disse aquela palavra, né, aquele termo, né, a casa grande surta quando a senzala prende a leira. Eu adoro essa camisa, que eu tanto eu uso ela aqui. É muito forte. É uma moça negra, que se formava médica. E aí, isso continua uma dívida da sociedade, né? Que é a superação do racismo, promover a igualdade racial. Nós temos, outro dia, um professor, Paulo César Pinheiro, falava que nós temos uma etnocracia, né? Um governo de brancos. Ele foi listando assim, da ausência da negritude em diversas áreas assim, profissionais, né, de direção. Então, e eu sei que o Gilberto e vocês têm essas bandeiras assim, com muita força. Né? Mas também eu queria falar das conferências. Né? Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Olha, que fantástico, porque também nesse campo, o Lula usava muito bordão. Né? Nunca antes, nesse país, e é verdade, nunca teve tanto espaço de participação social, né, no nosso governo, tanto que se realizou só nos governos Lula e Dilma 103 conferências nacionais. Então, vamos imaginar a conferência de saúde, lá em Arcos, lá em Carmo da Mata, os usuários, né, e os governantes, né, os gestores
professores discutem os problemas locais na área de saúde. Pode-se fazer conferência regional, conferência estadual e uma conferência nacional, que é a síntese das questões, dos desafios, né? Isso é muito educador, né? A sociedade, ela dando a linha, ela indicando projetos, compromissos, necessidades, né? Participando diretamente da gestão. Então, foram 9 milhões de pessoas que participaram de todas essas conferências, né? Isso é algo também que, infelizmente, né, agora está em retrocesso. Eu estive também em diversas inaugurações de usinas hidrelétricas. Estive em Tucuruí, onde houve uma expansão da usina. Tive lá em Jirau, tive em Santo Antônio, em Rondônia, no Rio Madeira, para a gente lembrar que no governo Fernando Henrique Cardoso aconteceu o apagão da energia elétrica, né? Aí a economia parou, teve recessão, então nosso governo teve esse feito, né, de interligar os sistemas, né, produzir mais energias limpas, inclusive, né? A energia hidrelétrica é uma energia limpa, energia eólica, biodiesel. Então, pude também diversas plantas de biodiesel, lá em Floriano, por exemplo, no Piauí, para a gente falar de toda essa diversidade, né? Outra também, em Thay e Gilberto, que eu gostaria de destacar, é o Luz para Todos. Imagina que você ter que usar um candeeiro, uma lamparina em casa, não poder ter uma geladeira, não poder ter um equipamento, né, uma televisão, e você poder botar a mãozinha na tomada e a luz acender. O pessoal chorava, sabe? E aí foi feito um esforço brutal de levar assim, a todas as famílias a luz. Isso era um salto, né, de possibilidades. E então eu estive numa terra indígena, que foi exatamente implantado Luz para Todos. O programa de cisternas, você levar a cisterna para o semiárido, para o sertão nordestino, né? Também é de um impacto impressionante, né? Podíamos falar do Bolsa Família, que virou uma referência mundial, né? O Brasil saiu do mapa da fome, mas agora está voltando, né? Então, é de se apaixonar, sabe, o que foi feito, né? E precisamos recuperar esse país. Aí, isso há de acontecer. Exatamente. E a gente tem percebido, né, que voltou de novo a necessidade das campanhas, né, contra a fome, das campanhas de coletar mantimentos para distribuir para as famílias, né? Há tanto tempo que a gente não via, né? Na época do PT não precisava, as pessoas não precisavam. Então, tá, é com você. Tem mais perguntas aí, né, para fazer? Fica à vontade. Eu acho que o seu áudio está desligado. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora sim. Eu estava escutando, sabe, Geraldo, toda essa riqueza, né, que aconteceu durante esse período. E, assim, você é uma história viva, que você vivenciou, e aí vai ter muita coisa para falar, né? Essa riqueza desse documento oral é muito importante. E eu estava pensando aqui, sabe, Geraldo, e hoje, genocídio, falta de vacina, negacionismo, volta da fome, desemprego, chacina do Jacarezinho no Rio de Janeiro, que a gente não pode esquecer disso, né? O presidente Lula, ele falou que urna não é lugar de depositar ódio, mas de depositar esperança. Você acha que esse período difícil para o nosso povo está sendo um momento pedagógico? Nosso povo vai aprender
relador que votar é coisa séria? Eu creio que sim, Thay. Eu não tenho dúvida. Lula, quando ele recupera os direitos políticos, muda o cenário do país. É um outro debate. Eu saio muito pelas ruas e vou com marcas do PT e faço campanha há muito tempo, até pego o apelido do candidato, ô Lula, ô Patrus. E aí o pessoal está sendo saudado, ele está voltando, estamos juntos, né? E a pesquisa que saiu recente, né? Que, aliás, a pesquisa Datafolha, que o Jornal Nacional escondeu, né? Então, no segundo turno, Lula tem 52% de preferência do eleitorado, né? Contra, me parece que 35% do capitão, o ex-capitão que ocupa hoje o Palácio do Planalto, né? Olha, e Lula vai para Brasília e faz uma agenda de chefe de Estado, né? Conversa com embaixadores de diversos países, reúne com lideranças políticas, né? E se perguntam sobre a eleição, não, a eleição é para o ano que vem. Nosso compromisso agora mais alentadora, né? Então, a esperança está de volta. E a chacina que coisa boa, foi, né? Algo chocante, né? Impressionante. Eu acho que o Geraldo caiu. A internet está intermitente, né? Tem que aguardar um pouquinho que vai. Aí, ficou intermitente a sua. Repete o finalzinho da sua fala aí. Então a esperança está viva, né, Geraldo? Exatamente, a esperança está viva, sabe? E é um alento, né, para o mundo. Nós temos um retrocesso civilizatório, né, em tudo que é campo, dos costumes, né, o preconceito, a defesa do armamentismo, Isso. o desemprego, 14,4 milhões de desempregados, a precarização do trabalho, a carestia. Respeito ao meio ambiente, né? Respeito ao meio ambiente, passar a boiada. Isso, nós estamos comprometendo a vida no planeta, uma irresponsabilidade. Então, nós precisamos, acho que, recuperar o país, né, no campo da democracia, no campo da soberania, né, e fazer uma revolução social. É o que se espera de nós, né? E é isso que a gente quer, e a sociedade, a maior parte dela, né, acredita nisso. Muito bem. Eu acho que tem mais uma pergunta ainda, ou não? Sim, porque quando a gente pensa, né, de todo esse legado, né, esse legado petista e toda essa história, né, que você traz conosco, vivência, né? Uma história e vivência. Magela, você é uma pessoa que acredita na luta, acredita na construção coletiva, acredita no futuro. Você acha que a Casa Grande racista e revoltosa vai permitir que essa senzala volte aos aeroportos, às faculdades? Você acha que a elite vira-lata vai largar o osso e permitir que o povo eleja Lula de novo? Ou virão com suas maracutaias? Olha, a gente pode se preparar. A nossa vida nunca foi fácil, né? Vem uma guerra aí, porque, de fato, assim, há uma grande parcela do empresariado, do agronegócio, né? Interessa esse governo que hoje está no poder. Por quê? Porque facilita a expansão da agropecuária, sem regramento, né? Entrega o patrimônio público. Quem é que não vai querer ter os Correios, né? Olha quão criativos os Correios são.
o sistema Eletrobras, né, que o país construiu, né? A Petrobras, nós tivemos o pré-sal, né, com recursos destinados à educação e à saúde, né? Aí tem, inclusive, interesses internacionais. Ou seja, a luta vai ser difícil, né? Mas nós, por 4 vezes consecutivas, fomos eleitos, por que não seríamos? Né? Principalmente depois do pós-golpe, né? A realidade desse país. Né? Porque o povo tem memória, sabe? Senão, o Lula não apareceria com tanta força, né, no jogo político nacional. Lutaremos. Verdade, Geraldo. Lutaremos, né? Estejamos vigilantes a toda essa situação. Né? É luta mesmo. Não existe outra palavra, é luta. É luta. Acho que contribuir na organização das comunidades, dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir de suas demandas concretas, né, de suas dores, de seus dilemas, né, e apresentar essa perspectiva, né, de uma reconstrução nacional, né, de uma refundação do Brasil, que é o que vai ser necessário de ser feito, né, após esse desmonte e retrocesso. E nós temos que ser fiadores dessa possibilidade, sabe? Nós temos que inspirar aí a possibilidade de um país justo, igualitário, né? Não racista, contra o racismo. E o povo pobre vai poder voltar para a universidade, né? Frequentar aeroporto, como diz o Lula, comer uma picanha no fim de semana. É o que todo mundo merece. E a sociedade, ela está vigilante, ela está vendo o que está acontecendo, né, Geraldo? Porque todas essas reformas, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ela ataca principalmente a base, né, dessa pirâmide social. Então, o povo já está calejado de se ver perdendo todos os seus direitos, né? Os funcionários públicos aí sendo maltratados, a educação praticamente sucateada, né? As universidades perdendo, né, sua autonomia. Então, eu acredito que a sociedade ela quer voltar a ver um país onde possamos, né, investir mais na ciência. Não se investe em ciência, senão em programas que possam investir, né, na pós-graduação e não tirando as bolsas dos estudantes para ao mestrado, doutorado, enfim. Então, assim, a sociedade ela já está calejada, né, de ver aí todo esse desmonte da educação, da saúde e todas essas reformas que é danosa, principalmente para a população trabalhadora desse país. Que prazer tê-lo aqui. Otávio, você falou em reforma. Quando a gente reforma alguma coisa para melhorar, não é? Vou reformar a minha casa para ficar mais bonita. A gente As pode colocar o reformas nome, não é? deste governo ultra neoliberal É para tirar direitos. Organizar. O que queriam fazer com a Previdência Social? Por exemplo, tipo Chile, né? No caso da aposentadoria, você ia fazer uma poupança, né? Uma capitalização, que lá não deu certo, né? Se ganhava um salário mínimo ou menos, e pelo menos a gente conseguiu deter esse aspecto da reforma da Previdência, e em todas as reformas, né, é sempre prejuízo, né, para os de baixo, né, para os pobres, mas é perceptível, né, inaceitável, tanto que há uma reação.
Muito bem. Está dando um eco. Assim, eu só queria, antes, tá, desculpa, eu só queria mostrar aqui uma publicação que nós temos. Eu acho que a gente precisa compartilhar e ver mais esse material. Vou deixar no comentário e na descrição do vídeo aqui o link para ter acesso a esse material, né? De todo o legado do PT. É uma revista muito interessante que tem registrado aí tudo o que foi feito, né? E tem falando aqui, tá vendo? A questão da redução da pobreza, e a questão da fome, né? Que o Brasil saiu do mapa da fome, redução em 82%, e vem falando também, esse material aqui, vem falando sobre o desmonte que aconteceu nos governos Temer e Bolsonaro, né? Então, antes de encerrar, eu só queria falar isso aí. E mais uma outra coisa é a respeito da próxima semana, o que nós vamos ter no Papo Reto, uma conversa com o Juca, que é o criador da grife Quebra Conceito. É uma grife afro-brasileira, vai ser muito interessante o assunto também, com a Thay Araújo, e ele vai falar sobre moda afro-brasileira, a beleza e a estética da resistência. Essa camisa aqui que eu estou usando faz parte dessa grife, né? Eu comprei com o Juca, é um afroempreendedor, o que não se confunde com uberização, né? Ele é professor de história e é costureiro também, e ele faz política com a arte dele, com a costura dele. Então, fiquem atentos aí, na próxima semana vai ter esse assunto aí maravilhoso com o Juca, da grife Quebra Conceito. Então, Thay, agora... Que prazer, né, tê-lo aqui, né, falando sobre o legado petista a partir de uma testemunha tão ocular, né? Então, eu fico, assim, imensamente feliz e saudosa, e acredito que você trouxe aqui para todos, né, que vão ter a oportunidade de entrar nesse canal. Se inscrevam no canal, tá, gente? Entrar nesse canal e poder escutar, né, vivenciar todo esse testemunho, né, tão importante, de um tempo tão próximo, não é? Então, assim, é um prazer, sabe, Geraldo? Eu gostaria de passar a palavra para que você possa fazer as considerações finais, porque é um prazer, né, tê-lo aqui conosco, é um prazer nesse dia poder, né, escutar tantos testemunhos, e esses testemunhos, eles nos deixam, acima de tudo, esperançosos, sabe? A gente perdeu tanto, perdemos vidas, perdemos familiares, muitos de nós perdemos os empregos, perdemos alimentos, perdemos a possibilidade de nos vacinar no tempo correto, né? Então, assim, perdemos tanta coisa com esse governo genocida, perdemos mas não podemos perder a esperança, né? Então, perdemos muita coisa, mas quando a gente escuta um testemunho como o seu, Geraldo, isso dá uma tranquilidade, sabe? Uma relaxada, e a gente começa a entender que há esperança e que pessoas sérias fazem política séria. Então, assim, a gente escutar de uma política séria, de uma vivência, né, que se preocupou, de fato, com a base da pirâmide social, com as pessoas que tanto lutam nesse país, desde que esse país ainda estava na colônia, né, no período colonial, é muito importante. Eu tenho certeza que o sentimento de Gilberto também é esse, né? Então, a gente está aqui maravilhado com o seu testemunho, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Eu tenho um conceito que se chama inéditos viáveis. São experiências que apontam na possibilidade de construção
de uma nova sociedade. Então, a gente comentou poucas experiências, né? Elas são muito mais dos que eu mencionei aqui, das que eu listei, né? Bom, então, isso, vamos dizer que é uma espécie de retrovisor que nos alimenta, mas também precisa olhar para o para-brisa. E tem um documento que fala de reconstrução do Brasil, né, que o Partido dos Trabalhadores construiu, e tem uma parte lá que se chama assim, o PT e os valores de um novo país. Então, eu termino lendo aqui algumas palavras que está nesse texto. Valores: distribuição de renda e da riqueza, redução das desigualdades, eliminando suas causas estruturais, superação da pobreza e da fome, ampliação das oportunidades educacionais e do direito ao trabalho, expansão e melhoria de qualidade dos serviços públicos e do estado de bem-estar social, afirmação da soberania, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, ampliação dos espaços democráticos e participação popular, promoção de ações efetivas em prol da ampliação de direitos. É um programa, né, de um país bem diferente do que está em curso no momento, né? É isso, obrigado pela oportunidade e nos colocamos à disposição. Luta que segue, em frente, não desistiremos. Venceremos. Beijo a todos, foi um prazer estar aqui no Comitê. Tchau. Tchau.